Natan, boa tarde, seja bem-vindo. Confusão na Câmara hoje, né? Mais uma CPI com polêmica. Mais uma CPI, viu, Douglas, que tem o seu encerramento e a sua conclusão bastante questionável. Dessa vez, a CPI do lixo, que até aparentemente caminhava para um desfecho mais positivo do que as outras duas CPIs, que foram bastante questionadas. Vamos lembrar aqui a CPI da Águas de Teresina e a CPI do déficit financeiro. E houve ali, na semana passada, Douglas, o encerramento das atividades da CPI do lixo, com um detalhe, uma divergência entre o presidente da comissão, o vereador Fernando Lima, e o relator da comissão, o vereador Deolindo Moura. O vereador Deolindo Moura apresentou um relatório que, na avaliação do presidente Fernando Lima, não contempla os principais pontos e não contempla as principais questões relacionadas ali ao objeto das denúncias. E aí, entre os pontos, viu, de questionamento apresentados pelo vereador Fernando Lima, há a ausência de algumas informações importantes que foram apuradas durante o decorrer da CPI. Entre elas, a cobrança que há, segundo o Fernando Lima, superfaturada da coleta do chamado lixo inerte aqui em Teresina, que em alguns casos, né, seria pelo menos 3 vezes maior esse valor cobrado em Teresina em relação a outras capitais. Há também questionamento sobre a falta de informações no relatório final relacionadas a direcionamento nos processos licitatórios e uma série de outras irregularidades. O vereador Fernando Lima renunciou, inclusive, por não querer assinar a CPI, renunciou à presidência da comissão. Hoje ele conversou com a imprensa e nós vamos conferir os detalhes agora. Eu votei contrário ao que foi apresentado no relatório e, diante do que foi apresentado aqui novamente, após a leitura do relatório por parte do relator, o vereador Deolindo, eu decidi apresentar os pontos que eu achei relevantes e renunciar à presidência da CPI. Nós tivemos aqui a oitiva de 11 pessoas, 2 delas muito importantes, as oitivas. O ex-procurador-geral do município, doutor Ricardo Martins, e o diretor de infraestrutura do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, o doutor Bruno Camargo. Estas duas me chamaram a atenção. O procurador, porque nos informou naquela época as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, e o diretor de infraestrutura, porque também apresentou e alguns pontos relevantes. Por exemplo, no relatório do Tribunal de Contas, foi questionado o motivo do valor do resíduo inerte e não inerte ser cobrado no mesmo valor, sendo que o valor do resíduo inerte é para ser mais barato do que o valor do não inerte. Fui voto vencido dentro da comissão, tinham 4 vereadores presentes, apenas eu votei contrário à apresentação do relatório. Esse é o entendimento que eu tenho, diante de tudo que eu vi e ouvi no decorrer da comissão, ouvindo atento, inclusive, e a gente não pode deixar isso passar. Que renunciou, viu? O detalhe é que ele renunciou à presidência da comissão, se recusou a assinar esse relatório e votar favorável, mas foi voto vencido dentro da CPI do lixo e acabou o texto do relatório sendo aprovado. Nós procuramos também o relator, o vereador Deolindo Moura, do PT, que justificou ali o que há de informação e a versão final do relatório. Vamos acompanhar. São divergências, como eu falei, e isso faz parte da democracia, né? Nós colocamos em votação, 3 vereadores opinaram por um determinado relatório, né? E o vereador Fernando opinou por um outro. Eu acho que isso é tranquilo e estamos juntos. O relatório, como um todo, ele elucidou justamente essa questão, né, da licitação permanente. Não são pontos de vista divergentes, são pontos de vista em comum. Nós colocamos a questão da licitação permanente como ponto fundamental. Agora, no que diz respeito à questão do material que foi colhido pela CPI, esse material, em geral, eles vieram com alguma dificuldade, seja ele de abrir uma determinada pasta, de ter, e eu não vou fazer cavalo de batalha em cima de uma questão que nós não temos como referência a certeza, né, sobre um determinado assunto. E os documentos que foram mandados para a Câmara Municipal, por exemplo, teve muitos deles que nós não conseguimos acessar. E aí, por isso, nós vamos fazer um julgamento. Não, vamos dizer que nós não conseguimos acessar e vamos garantir
que esse material chegue até o Tribunal de Contas, que esse material chegue também ao Tribunal de Justiça, através do Ministério Público, e que eles possam dar um procedimento com uma equipe maior e de forma mais bem elaborada. Natan, falta de consenso e, enfim, o presidente defende que tinha conteúdo suficiente para ser analisado, colocar todos os pontos no relatório final. O vereador Deolino disse que não. Então, ficou realmente um relatório. Né? Então, o relatório agora vai ser o quê? Está encaminhado para... Qual o destino do relatório? O relatório foi lido hoje no plenário. Como foi aprovado pela CPI, não há necessidade ali de uma votação em plenário. Foi apenas lido, apresentado. Só uma espécie de prestação de contas ali do que foi... De prestação de contas. E o relator da CPI, vereador Delendo Moura, explicou que agora esse material vai ser encaminhado à Prefeitura de Teresina, aos órgãos de controle e, enfim, às autoridades, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado, o resultado dessa CPI do lixo que é encerrada, né? Então, as 3 CPIs, portanto, encerradas na Câmara Municipal. Encerrou, e as 3 marcadas por polêmica, viu, Douglas? E as 3 encerradas, quer dizer, tudo se findou já chegando no final do ano, para recesso. Então vamos esperar que... É complicado, porque aí ano que vem é ano político, já começa com discussão política. E aí a sensação que ficou, Douglas, realmente é que a CPI não respondeu eu vou fazer uma pergunta a você. Questionamentos, viu? Pode-se dizer que terminou em pizza? Eu diria que sim, Douglas. Porque, assim, o questionamento básico da CPI, os questionamentos básicos não foram respondidos. Mais uma vez, né, no caso da CPI do lixo. O grande objeto e a grande questão que permeia aí toda a população é, de fato, né, quem é o responsável pela crise do lixo? Por que nós chegamos a esse patamar de Teresina, que era conhecida como uma cidade limpa, relativamente, nos últimos anos teve vivenciado uma verdadeira crise, né? Nós tivemos apagões na limpeza pública, com a cidade ficando suja por mais de 1 a 2 semanas, né? A cidade abandonada. Sim, assim, a coleta de lixo, não só a coleta domiciliar, mas vários problemas na capina, na varrição. Teresina ficou suja nos últimos anos, isso é fato. Aí temos também várias contratações emergenciais nos últimos anos que... Com indício de irregularidade. Com indício de irregularidade. Aí esse atraso também na efetivação da licitação definitiva. Todos esses pontos não foram respondidos pela CPI. Então eu diria que terminou em pizza, viu, Douglas?